Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom ter você aí do outro lado. Você que todos os dias acessa o canal Minuto Missionário, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É motivo de alegria e de gratidão a Deus saber que você está aí do outro lado, onde nós chegamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã. Esses dias estamos com um cenário diferente, né? Já há muitos anos que nós gravamos sempre no mesmo cenário, esses dias estou num cenário um pouco diferente. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui no YouTube todos os dias, 6 horas da manhã, e durante o dia em outras plataformas e também emissoras de rádio. Que Deus possa estar te abençoando, onde quer que você esteja, guardando sua casa, sua família. E o meu pedido de sempre, divulgue o canal, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra, para que mais pessoas possam também compreender qual é o plano, a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos estudando a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Hoje nosso estudo vai estar nos versículos 10 e 11 do capítulo 2. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da Palavra de Deus. No último estudo nós falamos que todo aquele que é nascido de novo, que já é salvo, tem o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo de Deus. E o nosso estudo de hoje está pautado no seguinte pensamento: o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Eu disse no último estudo que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E por que precisamos? Porque é Ele quem vai nos fazer entender de Deus. O Espírito Santo não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também sonda os crentes e sonda semelhantemente as profundezas do ser de Deus. Versículo 10 e o versículo 11, Paulo diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo diz isso no verso 10. E o verso 11 ele vai falando assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Entendeu? Paulo vai falando sobre esse fato e é isso que eu quero pensar um pouquinho. Nos versículos 10 e 11, Paulo faz uma comparação muito bonita. Paulo, para nos fazer entender o papel do Espírito Santo na nossa vida e o papel do Espírito Santo no relacionamento com Deus, sendo Deus, ele compara com o nosso espírito. Paulo vai dizendo: como é que o homem entenderá Deus? Como você pode entender Deus? Paulo diz que ninguém entende o ser, ninguém entende o homem a não ser o próprio espírito do homem. Ninguém entende a você a não ser o seu próprio espírito que nós temos. Estamos falando do nosso espírito, não do Espírito Santo, mas do espírito que nós somos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E Paulo fala: ninguém te conhece tão bem quanto o seu próprio espírito. Eu olho para você, mas eu não sei o que está dentro de você. Eu olho para você, mas eu não sei das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que vai no mais profundo da sua mente. Eu não saberei os seus sentimentos. Nenhum de nós tem a capacidade de perscrutar, de sondar, investigar a plenitude do outro, o que o outro está sentindo, está pensando, o que vai dentro do seu coração, a não ser o seu próprio espírito. Você sabe exatamente o que está dentro de você. E Paulo vai falando ainda: o espírito humano pode conhecer o divino. É o nosso espírito quem nos conecta com o Espírito de Deus. É a nossa parte espiritual que nos faz entender Deus, que nos faz buscar a Deus, que nos cria um relacionamento com Deus. Somente o Espírito Divino pode tornar conhecidas as coisas de Deus. Eu só vou entender Deus quando o meu espírito, estiver em contato com o Espírito Santo de Deus.
Eu não posso saber o que vai dentro do seu coração, mas o seu espírito sabe. Ninguém pode saber realmente o que está no interior do homem, ninguém exceto o espírito desse mesmo homem. De fora os homens podem conjecturar o que passa aí dentro. De fora eu posso olhar para você e para o seu coração e apenas deduzir, imaginar, pensar o que está aí dentro. Mas o seu espírito, você sabe. E agora entenda, de igual maneira, racional, Paulo diz que fora de Deus, ninguém pode saber o que acontece dentro de Deus. Fora de Deus, ninguém pode saber o que acontece dentro de Deus. Aí chega o que Paulo diz no texto que nós lemos. Só o Espírito Santo de Deus é que conhece a Deus na plenitude. Nós lemos aí. Esse Espírito que sabe exatamente o que conhece, diz a palavra de Deus, as profundezas de Deus. Então, só o Espírito Santo, que é Deus, conhece Deus plenamente. E esse Espírito Santo de Deus, que é Deus, conhece Deus plenamente, profundamente, ele revela a sua palavra a nós. Então, somente o meu espírito me conecta com o Espírito de Deus. Esse Espírito, meu Espírito, que conhece todas as coisas, ele me conecta com o Espírito Santo de Deus, quando eu recebo Jesus e me torno morada do Espírito Santo. E esse Espírito de Deus, que conhece a Deus, revela Deus ao meu coração. É isso que Paulo está trazendo para aqueles irmãos de Corinto. E eu quero que você entenda isso. Eu estou tentando ser muito didático aqui para você entender. Você sabe exatamente o que você está pensando. Alguém fora de você não pode discernir o que você está pensando e sentindo. E Paulo explica, assim também é com Deus. Ninguém fora de Deus consegue sondar a Deus, ninguém fora de Deus consegue conhecer o ser de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus, que é Deus. E ele está dizendo que o Espírito Santo é uma personalidade porque tem conhecimento de sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. Está dizendo que o Espírito Santo, quem habita em nós, é quem conhece as profundezas de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus e o projeto de Deus. E é esse Espírito Santo que nos revela a pessoa de Deus. E é por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo para conhecer a Bíblia, para conhecer o Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho confiando no meu conhecimento, da minha sabedoria humana, porque é o Espírito Santo quem nos revela as verdades de Deus. Eu espero muito que você tenha compreendido esse fato. Espero muito que você tenha entendido esse fato. Vou finalizando, só recapitulando aqui. O meu espírito que me compõe, nós somos corpo, alma e espírito, o meu espírito sabe tudo o que eu passo, o que eu penso, o que eu sinto. O Espírito Santo de Deus, e é o que Paulo diz no texto e nós lemos, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, conhece todas as profundezas de Deus. O meu espírito, a minha parte espiritual, é que me conecta com o Deus, com o Espírito Santo de Deus. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, é feita essa ponte. Eu falei no estudo anterior. O Espírito Santo vem habitar em mim, eu me torno templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo, que é Deus, que conhece Deus, que sabe quem é Deus, ele se conecta com o meu espírito. Então eu posso entender, compreender Deus, as profundezas da palavra, o prazer, o plano de Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa que não tem Cristo como Salvador, ouve um estudo da palavra, ouve uma pregação, ouve um sermão, ele não vai entender. Ele lê a Bíblia, ele não tem prazer, ele não entende, ele não gosta. Ele não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir a palavra de Deus, ele não consegue entender. Por quê? Por causa dessa conexão do Espírito Santo de Deus e o nosso. Quando o Senhor se revela a nós, ele quebra esse coração, ele quebra a barreira do pecado, que já diz a palavra de Deus lá no Velho Testamento, lá em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando essa barreira é quebrada, eu tenho conexão com Deus e eu posso entender, conhecer a Deus profundamente. Louvado seja Deus por isso. Como é bom saber disso, como é bom entender as coisas de Deus, não é? Aquelas escamas dos olhos caem e nós passamos a ter prazer em Deus, nas coisas de Deus e compreender Deus, e isso para a glória dele.
Espero que você tenha entendido. Me esforcei para te fazer entender.